Olá, uma ótima quinta-feira à noite aí para você, para sua família. Que bom ter você aqui em mais uma das nossas lives da segunda IPI de Machado. Hoje estaremos eu e o Guilherme aqui, o licenciado Guilherme, para juntos buscarmos a Deus em oração. Durante esse mês nós temos conversado sobre a temática cristão contagiante e nessa quinta-feira nós vamos tirar para orar em cima dessa temática, orar clamando a Deus que nos capacite para viver uma espiritualidade que contagie, que possa tocar a vida das pessoas, que possa brilhar e resplandecer a luz de Cristo. Então, de início, como sempre a gente faz nas nossas lives, quero te convidar a, por favor, curtir e compartilhar aí, enviando o link para os seus amigos, familiares, lá no grupo de WhatsApp, grupo da sua célula. Invista esses primeiros minutos iniciais aí, fazendo isso, e assim a gente pode alcançar mais pessoas e gerar esse movimento de oração nessa quinta-feira. É feriado, alguns estão em casa aí, é uma oportunidade de junto a gente se conectar, para a gente buscar a Deus. O Gui vai dar uma palavra também de boa noite para vocês aí, então, enquanto isso, vá curtindo e compartilhando aí, para que a gente possa edificar mais vidas. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Assim como o pastor Platini já disse aqui, para nós é uma honra, é um privilégio podermos conversar mais um pouco sobre essa temática, né? Sobre ser um cristão contagiante. É isso que Deus tem falado ao longo desse mês aos nossos corações, é isso que os irmãos também têm compartilhado conosco, através de mensagens de WhatsApp, através de conversas de corredores. Eles têm compartilhado o quanto essa temática tem edificado a vida deles, e eu também me incluo nessa, né? Eu sempre compartilho com o pastor Platini o quanto essa temática, o quanto ler esse livro foi edificante para mim. E hoje nós vamos estar conectados aqui em oração, mais uma vez, dentro dessa mesma temática, orando, clamando a presença de Deus, porque o meu anseio, e acredito que o seu desejo também, é de ser um cristão contagiante, aquele cristão que vai contagiar, seja no seu ambiente de trabalho, na sua família, nos seus amigos, enfim. Esse é meu desejo através dessa temática e também dessa noite de oração na qual nós vamos ter. Então, assim como o pastor Platini já disse, aproveita para curtir e compartilhar, para que demais pessoas possam ser abençoadas através dessa live de oração e também através do seu compartilhamento. Amém. Para a gente iniciar, eu quero voltar no texto base, que tem sido o texto de meditação nosso, como ponto de partida a pensar nessa temática, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao 16. E hoje a gente vai orar sobre cada ponto. Para quem tem participado conosco aí, sabe que nós temos olhado para essa passagem e a gente tem olhado para ela como se fosse uma equação, onde a gente soma algumas atitudes que Jesus disse que nós deveríamos ter, e somando essas atitudes, isso causará um resultado, um impacto na vida das pessoas com as quais nós convivemos. Então nós vamos orar sobre cada parte dessa equação, para que Deus nos capacite a viver essa espiritualidade e essas ações do nosso cotidiano. Mateus capítulo 5, versículo 13, a primeira parte dessa equação, que nós chamamos de alta potencialidade, Jesus diz: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Amém. A primeira parte da equação que a gente conversou no primeiro domingo desse mês foi olharmos para o índice de salinidade da nossa espiritualidade. Jesus nos compara ao sal, e o sal ele tem índice de salinidade. Ele pode ter um alto índice de salinidade, ou ele pode ter um baixo índice de cloreto de sódio. Isso influencia, é claro, no sabor, isso influencia no contágio, isso influencia na maneira como esse sal vai fazer a diferença com aquilo que ele está entrando em contato. E Jesus faz essa comparação dizendo que nós somos o sal. Se nós somos o sal, nós precisamos nos preocupar com alto índice de salinidade, de cloreto de sódio da nossa espiritualidade. E isso passa pelo nosso contato com Jesus, isso passa pela nossa relação com Jesus, isso passa pela nossa vida devocional, isso passa pela nossa vida de comunhão, isso passa pela nossa intimidade com o Espírito Santo. Então, nesse primeiro momento, eu queria te convidar a orar nesse sentido, para que Deus possa nos capacitar a desenvolver uma vida íntima, profunda. Eu não sei como é que está o seu coração, eu não sei como é que está a sua espiritualidade, mas eu sei que se você anda vivendo dias de mornidão, se você anda vivendo dias de um esfriamento,
Louvado seja o nosso Deus, porque a palavra dele nos mostra que quando as pessoas entram em contato com Cristo novamente, o coração delas queima de novo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo pode fazer isso na sua vida, pode fazer isso na sua espiritualidade. Eu tenho certeza que a palavra de Deus pode queimar o seu coração, porque é o próprio Deus falando a tua e a minha vida, e isso terá um impacto, porque as pessoas verão e elas também sentirão o sabor da sua salinidade, do seu encontro, da sua comunhão com Deus, da sua intimidade com o Espírito Santo. Então, nesse primeiro momento, eu quero te convidar a orar nesse sentido, para que Deus possa elevar o nível da nossa salinidade, da nossa intimidade, da nossa comunhão com Deus. E eu vou convidar o Gui para nos conduzir nesse primeiro momento de oração, nesse sentido, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Deus, por mais uma quinta-feira na tua presença, Pai, onde nós estamos nos conectando de uma forma virtual com a tua igreja, Pai, e nós te louvamos e agradecemos, ó Pai, pelas ferramentas que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Deus, hoje nós vamos orar e clamar a tua presença, Deus, sobre essa temática tão impactante na qual nós já temos conversado ao longo desse mês, Pai. E agora nesse primeiro momento, ó Pai, algo que o Senhor vem trazer aos nossos corações, é isso que nós relembramos lá no primeiro sermão que o pastor Platini trouxe para nós, Deus, que nós precisamos elevar o nosso teor, ó Pai, de potencialidade, de salinidade, ó Pai, e Deus, nós não queremos que isso seja apenas algo teórico, ó Pai, de dizer simplesmente amém, mas nós queremos buscar isso todos os dias das nossas vidas, Pai. Nós queremos elevar o nosso nível de salinidade com o Senhor, ó Pai. Deus, nós queremos orar mais, nós queremos nos consagrar mais diante da tua presença, Pai. Deus, nós oramos nessa noite para que o Senhor nos tire da mornidão espiritual, nos tire do comodismo, ó Pai, de achar, Deus, que nós já temos te buscado o suficiente, Deus, de achar, Deus, que a vida que nós estamos vivendo já basta, já está tudo bem, Pai, quando na verdade não, ó Pai, tua palavra vai dizer para nós não nos conformarmos, ó Pai, e Deus, nessa noite nós não queremos nos conformarmos, ó Pai, conosco, ó Pai, Deus, nós queremos avançar, Pai, nós queremos te buscar, ó Deus, Pai, durante esses dias de acampamento, nós vimos isso presente na vida de jovens e adolescentes, ó Pai, jovens e adolescentes sedentos, ó Pai, pela tua presença, ó Pai, jovens e adolescentes que tinham sede da tua presença, Pai, e Deus, nós queremos olhar para a vida desses jovens também, Pai, e nós queremos nos posicionar assim como eles se posicionaram no acampamento, ó Pai. Nós queremos, Deus, nessa noite firmar o compromisso com o Senhor, ó Pai. Nós queremos contagiar outras pessoas, Pai. Assim como o Senhor falou ao coração deles, ó Pai, era nítido em cada devocional que a gente dava para eles, Pai. O anseio deles era que assim que terminasse o acampamento, eles iriam chegar na sala de aula deles e falar tudo aquilo que eles tinham vivido no acampamento. Pai, nós queremos ter esse alto nível de salinidade também, Pai. Nós queremos contagiar, ó Pai, os nossos familiares, Pai. Nós queremos, ó Pai, viver um evangelho, ó Pai, que contagie a vida de outras pessoas, Pai. Seja no nosso trabalho, seja na nossa família, no ambiente no qual nós estamos inseridos, Pai. Mas Deus, nós reconhecemos também, Pai, que por vezes o nosso teor de salinidade não está alto, ele está baixo, Deus. O nosso nível de contágio, ó Pai, cada dia que passa a gente tem a impressão que está baixando cada dia mais, e nós confessamos isso diante da tua presença, Pai. Mas nós oramos e clamamos nessa noite, ó Pai, reaviva-nos, ó Pai. Nós oramos, ó Pai, nessa noite, Pai, nós queremos nos reabastecer, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, ter um alto nível de salinidade. Nós queremos, Deus, contagiar a vida de outras pessoas, Pai. Assim como o pastor Platini tem falado em todos os seus sermões, Pai, nós temos facilidade de compartilhar, de contagiar tudo aquilo que é bom nas nossas vidas, mas infelizmente nós não contagiamos, ó Pai, aquilo que de fato para nós é a maior vitória que nós temos, ó Pai, que é a tua salvação, ó Pai. Então Deus, que a nossa fé seja num nível de contágio tão grande que nós possamos anunciar isso para outras pessoas ao nosso redor, ó Pai. Então Deus, da mesma forma também nós queremos nos policiar, porque nós precisamos entender, ó Pai, aquilo que tem baixado o nosso nível de salinidade também, Pai, seja o comodismo, seja o pecado, a religiosidade, ó Pai. Deus, traz à tona aquilo que tem nos atrapalhado, ó Deus, de atingir um nível de salinidade maior, ó Pai. Deus, se necessário for, quebra o nosso ego, ó Pai, assim como foi, Deus, com Jeremias, quebra e nos refaça novamente, ó Pai. Nós queremos, Deus, ser a tua imagem e a tua semelhança, Pai. Deus, que ao longo dessa semana, ao longo de toda a nossa vida, Pai, que essa seja a nossa marca como cristão, Pai. Nós queremos ser conhecidos como cristãos contagiantes, ó Pai.
cristãos, Deus, que levam as boas novas do Evangelho. É isso que a tua palavra vai dizer, quão formosos são os pés daqueles que anunciam. E Pai, nós carregamos as boas novas que é capaz de salvar a vida de outras pessoas, Pai. Então Deus, nessa noite nós oramos, ó Pai, por cada irmão ou irmã presente, conectado conosco nessa live, ó Deus, fala, ministra o coração deles, ó Pai, eleva, Deus, o teor de salinidade na vida deles, ó Pai, que nós possamos, Deus, ser cristãos contagiantes, ó Pai. Deus, essa é a nossa oração nessa noite. Nós queremos que o nosso teor de salinidade cresça, Deus, nós queremos ser dependentes de Ti todos os dias das nossas vidas, Pai. No nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, Deus. Amém e amém. Amém. Quando o nosso índice de salinidade ele é aumentado, o sal precisa sair do saleiro. E Jesus fala, se nós somos o sal é o sal da terra. Ou seja, Deus nos colocou aqui nessa terra para temperar, para fazer a diferença, para levarmos de fato uma confrontação diante do pecado. Uma das coisas e uma das funções do sal é justamente ir contra a deterioração, ou seja, ela vai contra a decomposição. O sal, ele tem essa função, e enquanto igreja nós estamos aqui num mundo que jaz no maligno. A nossa função é de levar sal, é de lutar, é de fato resplandecer esse sabor que vem de Deus para a vida das pessoas e dar tempero para elas que infelizmente têm vivido uma vida insípida por causa do pecado. E como o Guilherme orou, se Deus eleva o nosso índice de salinidade, nós precisamos entrar em contato com a sociedade. Esse índice de salinidade, ele não fará diferença se ele for só usado nos domingos, ele não fará diferença se ele for só usado em eventos eclesiásticos. O nosso sal precisa temperar a vida das pessoas, o nosso sal precisa temperar as pessoas com as quais nós convivemos. O apóstolo Paulo vai usar essa expressão em suas cartas também, dizendo que a nossa palavra seja temperada com o sal, ou seja, até na minha comunicação, com quem eu falo, com quem eu convivo, com quem eu lido no dia a dia, mas eu preciso me aproximar, que é a segunda parte da equação. A primeira parte então é alto índice de salinidade, de potencialidade, somado a relacionamentos íntegros, ou seja, eu preciso me aproximar das pessoas com integridade e também com intencionalidade, ou seja, eu me aproximo delas não por uma relação de conveniência, não por uma relação de benefício, de barganha, mas eu me aproximo delas porque eu sei quem eu sou em Deus e eu sei também que Deus pode fazer uma obra na vida delas. Eu me aproximo com expectativa, com anseio de salvação, com anseio de restauração, com anseio de levar uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, uma palavra de vida, uma palavra bíblica, uma palavra de salvação, uma palavra de exortação em amor. Então nós somos chamados para entrar em relacionamento intencional com essas pessoas, como nós olhamos para as Sagradas Escrituras e percebemos Jesus entrando em relacionamento intencional com o objetivo. Quando Jesus vai jantar na casa de Levi após a sua conversão, ele é questionado, e também os seus discípulos são questionados, como é que ele come com publicanos e pecadores? E Jesus diz, eu vim para salvar o enfermo e para curar a vida deles, para alcançar o perdido. Ou seja, Jesus está dizendo, eu tenho uma intenção quando eu me relaciono com publicanos e pecadores, a minha intenção é de levar salvação. Jesus sabia muito bem, quando ele estava jantando com alguém, o objetivo daquele jantar não era simplesmente gastronômico, mas era tocar a vida daquelas pessoas. Quando ele vai na casa de Zaqueu e ele faz uma refeição com Zaqueu, ele não vai simplesmente para experimentar uma comida de um alto cobrador de impostos, não, ele vai ali porque ele sabe que no dia que ele entrar na casa de Zaqueu, a família de Zaqueu vai ser transformada. E louvado seja Deus, no final da passagem diz que Zaqueu e sua casa, naquele dia experimentaram a salvação de Jesus. Nós precisamos entrar em contato com as pessoas, com um intuito definido, um propósito específico, e o nosso propósito é de fazer diferença na vida delas e de levar o plano de salvação para elas. Então nesse segundo momento eu quero te convidar a orar pelos seus relacionamentos, orar pelos seus contatos relacionais, orar pelos seus encontros de família, orar pelos almoços de domingo, onde você se encontra com seus parentes, orar pelos pontos de contato que às vezes você tem no encontro de manhã ou entardecer com seus vizinhos, orar
pelos encontros que você tem no clube, no ambiente de hobby, onde você vai andar de bicicleta, jogar um tênis, jogar um futebol, um basquete. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: você tem encontros diários com diversos tipos de pessoas, seja do seu meio familiar, profissional, social. Deus está nos dando oportunidades, e nós não queremos perder as oportunidades que Deus está nos dando. Nós queremos ter a mesma sensibilidade que Jesus teve quando ele diz para os discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Enquanto vocês estão preocupados só em comer comida física, eu estou preocupado em olhar para pessoas e entender que os campos já estão brancos, já estão na hora de ser colhidos e ceifados. Que Deus nos dê essa sensibilidade espiritual em nome de Jesus. Vamos orar nesse sentido? Deus, obrigado, Pai, por poder entender a obra e o propósito que o Senhor tem na nossa vida, Deus, e obrigado porque um dia o Senhor nos salvou, obrigado porque um dia, Pai, nós entramos em contato, Deus, com o Teu Filho, e esse encontro muda a nossa vida. Ele muda a nossa vida, Deus, de tal maneira que, Deus, há uma vontade, Deus, dentro do nosso peito, ó Pai, dentro do nosso coração, de sair dizendo para todas as pessoas que nós amamos e convivemos com elas, que nós encontramos o Salvador do mundo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, infelizmente, por causa às vezes, ó Pai, da rotina, do ativismo, Deus, da correria do dia a dia, nós vamos permitindo, ó Pai, que a gente entre no piloto automático, Deus, e a gente às vezes, ó Pai, não se dá conta, Deus, de que na verdade nós não estamos aqui, ó Pai, para viver simplesmente para comer, trabalhar, para dormir, para passear, para brincar. Tudo isso faz parte da nossa existência, mas não é o propósito pelo qual nós existimos. O propósito pelo qual nós existimos é quer comamos ou quer bebamos ou façamos outra coisa qualquer, seja um hobby ou seja trabalhar, que nós façamos tudo para a glória do Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abre a nossa consciência, abre o nosso coração, e em nome de Jesus Cristo, gera em nós o amor que há no coração do Teu Filho, um amor, Deus, pelo perdido, um amor, Deus, por aquele que está enfermo e precisa de cura, um amor, Deus, por aquele, ó Pai, que está excluído, que está isolado, que está abandonado, um amor por aquele que está desestimulado de viver, que perdeu, Deus, a razão da existência. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós temos, ó Pai, palavras de vida eterna, como Pedro declarou: para onde nós iremos se só Tu tens palavras de vida eterna? Nós temos essas palavras, nós sabemos que o Teu Filho salva, mas nós queremos, ó Pai, e precisamos entrar em contato com as pessoas. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dá sensibilidade espiritual para olhar para as pessoas, mais do que simplesmente um contato, de comprar algo, de vender algo, de dar uma aula, de trabalhar, de brincar, de ir para a escola, de estudar, de ir numa padaria. Deus, que a gente olhe que há uma pessoa do lado de lá, e que a gente assim, ó Pai, possa perceber as necessidades da pessoa que está do lado de lá, como o Teu Filho sempre fez. Quando naquele dia aquela mulher o toca, depois de um fluxo de sangue de 12 anos, ele para perguntar: quem é que me tocou? Deus, nos ajude a amar as pessoas como Teu Filho ama, nos ajude a ter empatia, para querer perceber quem é que está perto da gente, as necessidades das pessoas. Às vezes há pessoas que estão próximas de nós, Deus, que estão sofrendo há anos, e Deus, em nome do Senhor Jesus, nós não queremos perder a oportunidade de dar uma palavra de vida, Pai, de orar com essa pessoa, de trazer uma palavra de consolo, uma palavra de fé, uma palavra que apresente salvação, uma palavra que apresente a redenção em Teu Filho. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que cada movimento da nossa vida, Pai, seja ele profissional, seja ele social, seja ele parental, quando a gente se encontrar com os parentes, seja, Deus, no cotidiano, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos otimizar as oportunidades, nós queremos, Deus, que esses contatos sejam contatos, Deus, que façam impacto e gerem transformação na vida dessas pessoas. Às vezes terão pessoas que nós vamos encontrar com elas somente uma vez, mas Deus, que o nosso encontro seja um encontro para transformar vidas, que o nosso encontro, Deus, seja um encontro, Deus, para tocar corações, que Deus, a salinidade que nós temos experimentado em Cristo, seja uma salinidade, Deus, que dê sabor para a vida das pessoas, como Teu Filho deu sabor para aquela mulher, Deus, que estava ali, ó Pai, desacreditada, desestimulada, perdida no pecado. Quando o Teu Filho entrou em contato com ela, o Senhor salvou ela, Pai, mudou a vida dela, aquela mulher samaritana, e ela voltou para a cidade dela, Deus, e temperou toda a cidade, dizendo: eu encontrei o Salvador, vocês precisam ter com Ele. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos entrar em contato com as pessoas, e em nome do Senhor Jesus, dá sede nelas, ó Pai, sede de querer experimentar da fonte de água viva, como aquela mulher experimentou. Deus, nós queremos,
queremos, ó Pai, viver de tal maneira que as pessoas, Deus, venham atrás de nós, ó Pai, para nos perguntar como é que nós vivemos, com quem nós temos entrado em contato. E Pai, o Senhor disse isso para nós através da carta do apóstolo Paulo, que o Senhor nos concedeu o ministério da reconciliação. Deus, que ministério lindo é esse, que é de poder reconciliar, de levar pessoas até o Senhor, de apresentar o Teu Filho a eles, a elas, e assim eles podem ser reconciliados contigo. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós não queremos simplesmente, Deus, ficar exercendo ministérios, ó Pai, só dentro da igreja. Nos ajude a ser uma igreja que olha para os de fora, nos ajude a ser, Deus, aqui como segunda IPI, através das nossas células. Nós estamos abrindo agora nessa semana 6 células de adultos, ó Pai. Deus, nós queremos alcançar mais pessoas, nós queremos alcançar familiares, nós queremos, ó Pai, nós já temos louvado o Teu nome, porque pessoas estão chegando na nossa igreja, mas nós sabemos, Deus, há muitas pessoas, há muitos homens e mulheres, há muitos jovens, adolescentes, crianças, que ainda não Te conhecem, que ainda estão presas, oprimidas, sendo feridas por causa do pecado. E Deus, nós clamamos que a salvação do Senhor alcance essas vidas, nós clamamos que o Senhor nos capacite, nós clamamos, Deus, que o Senhor possa calçar os nossos pés as sandálias do Evangelho da Paz, e que nós possamos caminhar em direção ao perdido, que o Senhor nos capacite com a unção do Espírito Santo, nos dando ousadia e intrepidez para falar, porque se há timidez, se há introspecção, que seja quebrado isso. Em nome de Jesus, que cada contato seja visto, Deus, como uma chance, como uma oportunidade que o Senhor está dando do alto para nós. E em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que nós possamos fazer uma grande colheita para a glória e louvor do Teu santo nome, ó Pai. Essa é a nossa oração nessa noite de quinta-feira. Eu oro com os meus irmãos, com as minhas irmãs que estão aí, Deus, pensando em amigos, pensando em familiares, e nós já oramos pelos nossos amigos e familiares também, que o Senhor, Deus, derrame sobre eles o Teu Santo Espírito, porque não basta simplesmente, Deus, um movimento nosso em direção a eles. O principal movimento que precisa existir é do Teu Espírito Santo tocando o coração deles. E Ezequiel profetizou que nos últimos dias o Senhor derramaria do Teu Espírito Santo, Deus, e Ele quebraria o coração de pedra que há dentro das pessoas e lhes daria um coração de carne, e Teu Espírito Santo as ajudaria a obedecer a Tua palavra. Espírito Santo, seja derramado sobre nós. Espírito Santo, seja derramado sobre as pessoas com as quais nós vamos evangelizar. Espírito Santo, visite, toca, tira as escamas dos olhos, promove regeneração e conversão na vida delas. Nós queremos nos colocar como um canal de bênção, mas nós queremos clamar também a intervenção, o poder do alto, algo, Deus, que só o Senhor pode fazer, que nós não podemos fazer. Nós não podemos mudar pessoas, nós não podemos, ó Pai, tirar, ó Pai, vícios, nós não podemos, ó Pai, quebrar grilhões, mas nós sabemos, ó Pai, que o sangue de Jesus é poderoso, ó Pai, para fazer essa obra na vida dessas pessoas. E Teu Espírito Santo, Deus, começa uma obra que Ele há de completá-la até o dia da volta de Cristo Jesus, ó Pai. Por isso nós confiamos ao Senhor, Deus, os nossos contatos, que sejam contatos, Deus, de alta potencialidade, de alto impacto, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus, amém, Deus, amém. Que gostoso a gente poder orar e confiar a Deus o futuro, até cada encontro que a gente vai ter. E é tão gostoso porque quando a gente ora confiando a Deus cada situação. Eu me encontrei com o irmão nesse domingo, o Rafa da Alessandra, e o Rafa veio todo feliz compartilhar que Deus deu uma oportunidade. Durante o horário de serviço ele se encontrou com um cliente, e o cliente acabou desabafando com ele. Ele acabou falando ali um pouco de Deus, falando sobre a sua fé, e ele estava todo feliz, contente por ter tido essa experiência. E eu me lembro que ele mesmo disse, né, não foi algo por acaso, pastor, foi Deus me dando uma oportunidade. Então que você enxergue isso em nome de Jesus. Nada é por acaso, nada é coincidência. Tudo que está acontecendo na nossa vida tem um propósito, tem um objetivo, e Deus, nós sabemos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem segundo o seu propósito. Continuando aqui a nossa leitura, o texto vai dizer: vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, e nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ela ilumine bem todos os que estão na casa. Amém. A terceira parte da equação, então, lembrando, primeira parte, alto índice de salinidade, somado a relacionamentos intencionais, somado agora a última parte, que é uma comunicação transparente. A luz, ela vem para trazer
a dissipação das trevas. A luz vem para trazer claridade, para trazer algo que transparece e tira toda sombra, toda dúvida, todo medo, todo ocultismo, toda opressão, toda coisa que você não conhece. Você vive oprimida, com medo, com dúvida, e louvado seja Deus que em Cristo Jesus nós vivemos na luz, como Cristo na luz está. E se a gente vive na luz, como Cristo na luz está, nós resplandecemos a luz de Cristo, e naturalmente essa luz não pode ser escondida num prédio, essa luz não pode ser escondida debaixo de um cesto, como o texto diz. Essa luz precisa ser colocada no local mais alto, para que gere um impacto. E isso fala também um pouco sobre a nossa comunicação. A nossa comunicação precisa clarear a vida das pessoas. A nossa comunicação precisa tirar dúvidas, precisa dissipar medos. A nossa comunicação precisa libertar as pessoas de mentiras, de ideias erradas, de sofismas, como vai dizer o apóstolo Paulo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, a luz de Cristo liberta as pessoas, e eu e você, louvado seja Deus, temos contato com Cristo, estamos na luz, temos ouvido da sua palavra. A palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés. Então eu e você temos o contato com a luz. A nossa oração precisa ser que a nossa comunicação seja uma comunicação que em nome de Jesus esclarece, uma comunicação que seja transparente, sobre comunicar o Evangelho, sobre comunicar o plano de salvação, sobre comunicar o arrependimento, confissão de pecados e entrega a vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sobre buscar, sobre confessar com os lábios, com a boca, como disse também em Atos e como também está em Romanos. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos com a nossa boca o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse será então salvo. Ou seja, nós precisamos levar as pessoas até essa experiência com Deus, porque nós sabemos que é a salvação, nós sabemos que é a luz, nós sabemos que as trevas, o medo, a opressão pode ser dissipado, porque quando Jesus chega, toda a escuridão sai daquele ambiente, e nós cremos nisso, nós sabemos que isso é possível, nós sabemos que isso é real, mas nós precisamos comunicar isso às pessoas. Então, nesse terceiro momento, a terceira parte da nossa equação que Jesus apresenta para nós, eu quero te convidar a orar, para que Deus te capacite a falar, para que Deus te dê palavras sábias, para que Deus te dê estratégia na hora de falar, abordagens, conversas espirituais. Às vezes uma situação que você está conversando sobre morte, às vezes você pode falar sobre o futuro eterno, você pode falar sobre certeza de salvação. Às vezes numa situação de pecado, você pode falar sobre como se libertar do pecado, sobre como sair das amarras do pecado, de vícios. Ou seja, todo momento Deus está nos dando oportunidade de termos conversas espirituais. E eu queria te convidar para que Deus te abra sua mente nesse sentido de você perceber, não é só mais uma conversa, não são só palavras, não é só mais um bate-papo, não, é uma oportunidade. E se é uma oportunidade, que Deus nos dê esse discernimento, como Ele dava aos seus apóstolos, à sua igreja primitiva, a igreja até os dias de hoje. A igreja continua avante, operante, porque Deus tem nos capacitado. Mas eu queria te convidar como membro de igreja, eu queria te convidar como membro de célula, como líder de célula, como liderança de igreja local, a orar. Deus, me capacite a falar não só num evento, me capacite a falar não só durante uma aula, mas me capacite a falar no momento em que eu estiver conversando com alguém. E que nesse momento o Senhor me encha com o Teu Espírito Santo, como o Senhor encheu Estevão, como o Senhor encheu Felipe, e eles então ali cheios do Espírito Santo falavam da Tua palavra. Então o Gui vai nos conduzir nesse terceiro momento, orando por essa parte, que você possa se consagrar e consagrar o seu falar ao Senhor, em nome de Jesus. Deus, obrigado, Pai. Não é de hoje que o Senhor tem ministrado essa palavra ao coração da Tua igreja, Pai. Há meses atrás nós demos início à nossa temática de que juntos nós somos melhores, e o Senhor veio ministrar ao nosso coração de que o Senhor não nos criou para ter uma vida de solitude, ó Pai, de solidão, mas o Senhor nos criou para viver uma vida de relacionamentos, ó Pai. E o Senhor já tem ministrado isso ao nosso coração, de que o Senhor nos criou para nós nos relacionarmos, ó Deus. Mas, Pai, às vezes isso na prática tem sido algo tão difícil para nós, Deus, nos relacionarmos, conversarmos, ó Deus, comunicarmos, Deus. Por mais que seja algo tão simples, mas por vezes temos dificuldades, ó Pai, nós nos comunicarmos, Deus. E Pai, nós damos início a esse momento de oração, pedindo perdão, Pai, porque assim como o pastor Platini acabou de dizer, por vezes nós perdemos oportunidades, por vezes nós deixamos a vergonha tomar conta, Deus,
por vezes nós omitimos, ó Pai, e nós iniciamos essa oração clamando e pedindo misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Iniciamos essa oração também, Pai, colocando diante da Tua presença todas as nossas limitações, ó Pai. Nós somos tímidos, vergonhosos, ó Pai, uns mais acanhados, ó Pai, outros falam até demais, Deus, mas o Senhor conhece as nossas limitações, Deus. Mas, Pai, nós acreditamos que mesmo com as nossas limitações, o Senhor pode nos usar, Pai. Então, Deus, nós queremos perceber, ó Pai, aonde o Senhor quer nos usar, Pai. Nós queremos perceber, assim como o pastor Platini disse, ó Pai, as oportunidades que o Senhor nos dá, Pai. Deus, nós temos facilidade de nós comunicarmos com tantas coisas das nossas vidas, mas temos as dificuldades, Deus, de comunicar quando diz a respeito do reino, ó Pai. Então, Deus, nós queremos aprender com o próprio Senhor Jesus, Pai, qual a melhor forma de nós nos comunicarmos, Deus. Pai, assim como o pastor Platini pregou no domingo, ó Pai, nós queremos nos comunicar, Pai, porque as pessoas, elas não sabem o quanto o Senhor ama elas, Pai. Deus, nós queremos comunicar isso para outras pessoas, ó Pai, a graça, o amor, a misericórdia que tem se renovado nas nossas vidas todos os dias, Pai. Nós queremos passar isso adiante, ó Pai. Nós queremos declarar isso para outras pessoas, ó Pai. Deus, nos ajuda a perceber as oportunidades que o Senhor tem nos dado para poder levar palavras de salvação, Pai. No acampamento o Senhor me deu essa oportunidade, Deus, de poder perceber, ó Pai, que ali era uma oportunidade de falar daquilo que o Senhor já tinha feito na minha vida, ó Pai, e isso gera impacto na vida das outras pessoas, Pai. Então, Deus, nos dê ousadia, nos dê intrepidez, ó Pai, porque às vezes nós já achamos que todo mundo conhece a Deus, mas a realidade é que as pessoas ainda não te conhecem, ó Pai, na totalidade, ó Pai. E Deus, nós queremos, ó Pai, anunciar isso para outras pessoas, ó Pai, sejam elas dentro do contexto eclesiástico, seja dentro da nossa família, na sociedade, Pai. Nós queremos anunciar o quanto o Senhor ama essas pessoas, Pai. Deus, nós também queremos, ó Deus, ser desafiados ao longo dessa semana, Deus, a perceber e também, Deus, a colocar em prática, Deus, que o Senhor levanta oportunidades, assim como aconteceu com o Rafa lá no banco, Deus, o Senhor dá oportunidades para nós iniciarmos conversas espirituais, assim como foi falado domingo também, Pai. Deus, nós queremos perceber, Pai, quando uma pessoa chegar triste, cabisbaixa, nós não queremos somente dizer estou orando por você, mas nós queremos olhar uma oportunidade de falar do Senhor para essa pessoa, Pai. Seja num ambiente, ó Pai, de crise financeira, seja num ambiente de casamento, ó Pai, o ambiente que for, Deus, nós queremos ver a oportunidade que o Senhor está nos dando, ó Pai, para poder levar a Tua palavra, para poder anunciar o Teu Evangelho para essas pessoas, Pai. Então, Deus, nos dê ousadia, nos dê visão do alto dos céus, para poder enxergar essas oportunidades que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Deus, nós também queremos, ó Pai, perceber, Deus, que cada público é um público diferente, ó Pai, e a forma como nós vamos nos comunicar vai ser diferente, ó Pai. Cada fase da vida, cada faixa etária, ó Pai, tem um poder, uma forma de se comunicar diferente, ó Pai. E Deus, a realidade é que às vezes nós temos aí 30, 40 anos e nós não vamos saber nos comunicar com jovens, adolescentes, mas Pai, nós cremos que o Senhor pode trazer entendimento do alto dos céus para a gente comunicar com eles, ó Pai. Então, Deus, nos dê ousadia, nos dê sabedoria para comunicar, Pai, desde a criança, ó Pai, de 5, 3, 4 anos de idade, até a melhor idade de 60, 70 anos, ó Pai. Deus, o que nós não queremos ficar sem fazer é sem anunciar o Teu Evangelho, ó Pai, é sem anunciar as Tuas boas novas, Pai. Então, Deus, nos dê estratégias, ó Pai, assim como o pastor Platini pregou domingo, ó Pai, nos dê estratégias de falar para crianças, jovens, adolescentes, adultos, solteiros, casados, ó Pai, a melhor idade, Pai, nos dê estratégias do alto dos céus, ó Pai. Nós queremos ter essa comunicação clara, essa comunicação transparente, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor fez e ainda fará nas nossas vidas. Nós queremos falar para as pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Então, Deus, nós reconhecemos que precisamos de um alto nível, ó Pai, de salinidade e potencialidade. Nós precisamos nos relacionar de uma forma intencional, mas, Pai, nós também precisamos nos comunicar de uma forma clara e objetiva, assim como o Senhor Jesus comunicava através de parábolas, ó Deus. Então, Pai, nos dê estratégias, nos dê oportunidades, ó Pai, e acima de tudo, nos permita enxergar as oportunidades que o Senhor nos dá, Pai. No nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, Pai. Amém e amém, Deus. Amém. Que Deus nos capacite para esses encontros, que sejam encontros transformadores. E às vezes a gente acha que
quando a gente é um canal de bênção nas mãos de Deus, que somente o outro é que está sendo abençoado. Mas na verdade, quando você se coloca nas mãos de Deus para ser usado pelo próprio Deus, você também se sente muito abençoado, porque saber que você está sendo usado por Deus é algo que não tem preço, é algo que você não tem como explicar, sabe? A sensação de alegria e de contentamento de se ver como uma ferramenta nas mãos de Deus e poder tocar outras vidas. Para a gente concluir nesse momento de oração nosso nessa quinta-feira, eu quero ler o último versículo de Mateus 5, de 13 a 16. A gente já leu até o 15, agora o 16 diz: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém. Jesus está falando sobre o resultado final. Se formos sal, se tivermos alto índice de salinidade, se entrarmos em contato com as pessoas e se nós comunicarmos de maneira que esclarece, transparece o Evangelho de Jesus e dissipa todas as trevas, as pessoas vão olhar para aquilo que fazemos e vão glorificar a Deus que está nos céus. O resultado são vidas impactadas, o resultado são vidas transformadas, e isso é possível. Jesus pregou sobre isso e viveu dessa forma, e vidas foram impactadas. O Evangelho é isso. O Evangelho, como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, o Evangelho é poder de Deus para transformar a vida do ser humano, e nós acreditamos nesse Evangelho. Nós não temos dúvida do Evangelho, nós não temos vergonha do Evangelho, porque o Evangelho muda vidas, o Evangelho salva crianças, o Evangelho salva adolescentes, o Evangelho restaura casamentos, o Evangelho muda um homem, muda a vida de uma mulher, o Evangelho muda e salva quem às vezes já está na melhor idade, viveu uma vida inteira longe de Deus. O Evangelho é poderoso para salvar vidas, e eu queria te convidar a orar nesse momento em nome de Jesus, por impacto de vidas, por transformação de vidas, em nome de Jesus. Eu sei que alguns irmãos e irmãs já estão deixando seus pedidos aí, e normalmente esses são os pedidos em que a gente mais recebe aqui. A gente vê aqui no Instagram, a gente vê aqui no YouTube, a gente vê aqui no Facebook. São pedidos de oração por conversão, são pedidos de oração por transformação familiar, são pedidos de oração por libertação de vícios, são pedidos de oração por saúde, são pedidos de oração por libertação de opressão, de pessoas que têm vivido oprimidas, são pedidos de oração por cura em relação à depressão. Então, todos esses pedidos, eles são possíveis, esses impactos podem acontecer na vida dessas pessoas em nome de Jesus, através de um encontro com Jesus. Tudo isso é possível, e eu queria convidar você agora, todos juntos, clamarmos o nome poderoso de Jesus, e que o Senhor nos dê também fé. Às vezes você está como aquele pai daquele menino que procurou Jesus quando ele desceu do Monte da Transfiguração. O filho dele vivia possesso, e o pai procura Jesus e diz: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Às vezes você sabe que Deus pode fazer, mas você às vezes está com falta de fé, às vezes você está desanimado, às vezes você está olhando para uma situação há tantos anos que você está desacreditado. Então clame a Jesus agora nesse momento: me ajuda na minha falta de fé, Senhor, porque eu sei que o Senhor pode fazer, eu não posso, mas o Senhor pode. Deus, nós nos reunimos nessa quinta-feira à noite com esse objetivo, Deus, de clamar por uma espiritualidade que contagie. E Deus, nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos aqui nessa noite. O Senhor é poderoso, Deus, para fazer coisas, ó Pai, que nós nem imaginamos que vai acontecer. O Senhor é poderoso, Deus, para transformar vidas que nós nem conhecemos ainda, e às vezes nós vamos nos encontrar com ela no meio da caminhada, e o Senhor vai nos usar. O Senhor é poderoso, Deus, para proporcionar para nós momentos, circunstâncias, situações nas quais nós vamos ser boca do Senhor naquela situação. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós já consagramos, Deus, os próximos meses, os próximos anos que virão, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Oramos, Deus, por familiares nossos, oramos por pessoas que nós convivemos no ambiente de trabalho, por vizinhos, oramos, Deus, por pessoas que nós praticamos hobbies com elas, esportes, que nós convivemos na vida social, por parentes nossos, e nós clamamos em nome poderoso de Jesus, Deus, que o Senhor, Deus, possa nos capacitar para fazer uma grande colheita. A Tua palavra diz, o Teu Filho nos diz que os campos já estão brancos, Deus,
mas o Senhor também pediu para que nós orássemos, levantando e clamando que o Senhor levantasse trabalhadores. Por isso nós clamamos, Deus, nessa noite de quinta-feira, levanta mais gente para pregar, Deus, levanta mais gente, Deus, para olhar e para viver uma espiritualidade contagiante. Levanta, Deus, irmãos e irmãs da nossa igreja, que não vão sair domingo só para viver mais uma semana, mas que vão sair, Deus, para fazer uma grande colheita em nome de Jesus. Deus, nós queremos enxergar a visão que João teve no Apocalipse, e a visão que ele tem no Apocalipse é de uma multidão incontável e inumerável diante do trono do Senhor, ó Pai, e essa multidão glorifica o Teu nome, Pai. E Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos ser parte dos homens e mulheres, Deus, que vão chamar uma grande multidão, Deus. Como segundo IPI, nós queremos ser uma igreja, Deus, que vai, Deus, cumprir o seu propósito, que é de anunciar a Tua palavra, Deus, aos quais o Senhor predestinou, ó Pai, o Senhor vai salvá-los em nome de Jesus. Por isso, Deus, nós oramos para que vidas sejam impactadas, vidas sejam transformadas, em nome de Jesus, que aquele que está oprimido, que aquele que está possesso por demônios seja liberto, ó Pai, que aquele que está preso a vício, de álcool, drogas, idolatria, prostituição, pornografia, seja quebrado as amarras sobre a vida dele, no nome de Jesus. Nós oramos, Deus, clamando que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, salve o incrédulo, que o Senhor salve, Deus, aquele, Deus, que está cético, que não acredita em nada, Pai, que o Senhor salve, Deus, aquele que está desacreditado, que o Senhor salve aquele que está enfermo, Deus, que está no leito de cama, Deus, que o Senhor faça um milagre, Deus, como o Senhor fazia e continua fazendo até os dias de hoje, Deus, levante ele para honra, glória e louvor do Teu santo nome, ó Pai, como o Senhor curou aquele cego naquele dia, e o Teu filho diz que ele foi curado para a glória do Teu nome, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos e sabemos, ó Pai, que o Senhor continua sendo o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. E o que nós clamamos, Deus, é que nos nossos dias, como Josué reivindicou, ó Pai, diante da nação, ele disse: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós queremos, ó Pai, nessa geração dizer que nós e a nossa casa vamos servir o Senhor com toda a nossa paixão. Nós vamos servir o Senhor com todo o nosso amor, com todo o nosso empenho, com toda a nossa dedicação, ainda que a gente se canse, como a gente se cansou no final de semana agora, Deus, desse acampamento, ainda que a gente perca a voz, ainda, Deus, que a gente às vezes sinta o nosso homem exterior cansado, mas nós sabemos que o nosso homem interior está sendo renovado, porque nós estamos cumprindo a carreira que nos está proposta. Nós queremos, Deus, deitar em paz, ainda que com o corpo cansado, mas sabendo que nós falamos e fizemos tudo que o Senhor esperava de nós, sem poder olhar para trás com arrependimento algum, Deus, mas sabendo que nós combatemos o bom combate, que nós completamos a carreira, que nós guardamos a nossa fé. Por isso nós oramos e clamamos: Deus, usa as nossas vidas poderosamente para a glória e louvor do Teu santo nome. Eu oro pelos meus irmãos e minhas irmãs que estiveram conectados conosco nessa quinta noite, clamando que o Senhor dê um restante de noite gostoso, abençoado na Tua presença, Deus. Traga uma noite de renovo, em nome de Jesus Cristo. Livra eles do terror noturno. Que a paz do Senhor, Deus, possa guardar a mente, o coração de cada um deles. E que o Senhor possa abençoar amanhã, nossa sexta-feira, e o nosso final de semana que está chegando. Em nome poderoso do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém, Deus. Amém. Obrigado você que esteve conosco. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Continue conosco nessa série Cristão Contagiante. Domingo continua a nossa série e nós vamos falar desse resultado que essa equação promove e causa na vida das pessoas. Então eu te convido, você que está nessa série, não perca essa última mensagem. Ela é muito forte. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, Deus vai tocar a sua vida e Deus vai te despertar para a obra que Ele quer fazer em você e através de você. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Deus abençoe sua vida. Não esqueça de curtir e compartilhar para que demais pessoas sejam abençoadas. E domingo então te esperamos aqui 9 horas na Escola Bíblica Dominical, com os cursos que a gente tem oferecido, e no culto das 5h30 e das 7h30, para a gente poder finalizar essa série que tem tocado as nossas vidas, tá bom? Então Deus te abençoe, até domingo então, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.